Bom, irmãos, vamos começar então a nossa escola dominical. E o assunto que eu gostaria de falar com vocês hoje é o fim da esperança. Existe um momento interessante no dia, que é quando nós acordamos. Quando acordamos vem um primeiro pensamento, aquele primeiro pensamento que faz você perceber que você está acordado. Aquele primeiro pensamento que vem à sua mente e que você percebe que você está consciente. Para algumas pessoas esse pensamento vem antes mesmo de abrir os olhos. Para outras pessoas, depois da terceira ou quarta xícara de café. Quem tem pelo menos 40 anos ou próximo disso vai entender o que eu vou falar em seguida. Quando eu era criança e haviam as famosas excursões para o Play Center, depois de uma noite muito mal dormida, muito difícil de dormir por causa daquela ansiedade que nós tínhamos, quando a gente acordava de manhã, o primeiro pensamento consciente era algo como é hoje, chegou o dia, eu vou me aprontar, vou trocar de roupa, pegar o ônibus e vou para o Play Center. A gente tinha ouvido falar de montanhas russas, loopings, trens fantasmas, rodas gigantes, barcos vikings, e esse era o pensamento dominante nas nossas mentes naquela ocasião. Outra situação é quando nós viajamos. Nós saímos de casa, vamos para algum lugar, de repente a casa de um parente, ou uma casa alugada na praia ou na montanha, ou de repente um hotel. E nós adormecemos, e quando acordamos no dia seguinte, abrimos os olhos, olhamos e vemos que estamos num lugar diferente do que estamos habituados. E então, de repente, pensamos, estou de férias, estou viajando, que delícia. Mas nos últimos tempos, nas últimas semanas, esses pensamentos matutinos, esse despertar, esse primeiro pensamento, pelo menos para mim, eu imagino que para alguns irmãos também, tem sido um pouco diferente. Depois de uma noite mal dormida, com pensamentos sobre notícias do dia, boletins com números girando na nossa cabeça, notícias, discursos de políticos, discursos de secretários de saúde, ministros, e tanta coisa que acontece num único dia. Notícias de possíveis tratamentos, remédios. O primeiro pensamento do dia, para mim, e eu sei que para alguns irmãos também, pode estar se resumindo a duas palavras: Covid-19. E com essas duas palavras vem todo tipo de consideração que elas trazem juntos. Mais um dia de pandemia, mais um dia difícil com a família toda isolada dentro de casa, mais um dia usando máscara para trabalhar, mais um dia usando álcool em gel até os cotovelos toda vez que eu entro e saio do carro, mais um dia torcendo para nenhuma pessoa vir tossir em cima de mim, mais um dia sem poder tocar o meu rosto, ignorar aquela coceira impossível no nariz quando eu estou dentro do mercado. Isso acontece, eu sei, com todo mundo. Não posso dar um abraço nas pessoas que eu amo. Meu sogro e minha sogra estão do lado de casa. Faz um mês que a gente não entra na casa deles. Faz um mês que a gente não dá um abraço neles. Até quando vai essa quarentena? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Posso trabalhar? Não posso? São tantas questões. Meus idosos estão isolados numa casa de repouso, não posso visitá-los. Então são tantas questões que permeiam esse assunto e elas passam na nossa cabeça como um flash, rapidamente, logo de manhã, quando a gente acorda. Em milésimos de segundo você pensa em tudo isso. Não necessariamente nessa ordem, mas são questões que estão constantemente com a gente. E eu creio que os irmãos estão sofrendo das mesmas coisas. Isso nos leva a uma pergunta muito importante. Será o fim da esperança? Será que estamos vivendo o fim de tudo? Por isso eu quero abordar hoje, nessa escola dominical, um acontecimento muito parecido com esse que nós estamos vivendo. Ele é parecido não na situação do mundo ou na situação da pandemia, mas ele é parecido nos sentimentos, na desesperança, onde alguns irmãos nossos do passado estavam sofrendo uma grande decepção
e não tinham qualquer perspectiva de melhora ou de otimismo para o futuro. Eu estou falando dos 2 discípulos que andavam no caminho de Emaús. O acontecimento está registrado em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Vamos ler, e diz o seguinte: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e de como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada até o túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus disse para eles: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Irmãos, podemos perceber algumas situações muito importantes nesse relato de Lucas. Primeiro, no versículo 13, vemos que esses 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém, o centro onde haviam acontecido todas aquelas coisas, indo para uma aldeia pequena, distante, chamada Emaús. Talvez Emaús fosse o lugar de origem desses 2 homens, ou dessas 2 pessoas, nós não sabemos, porque não temos muita informação sobre eles, apenas o nome de um deles, Cleopas, e sabemos que eles não eram dos 11 discípulos principais de Jesus, porque eles se encontraram com esses 11 depois. Nós podemos fazer um exercício de imaginação e tentar pensar o que eles tinham no coração enquanto caminhavam. Cristo havia morrido. O Cristo havia morrido. E aqui nós precisamos fazer uma pausa e entender o que essa frase significa. O Cristo havia morrido. Cristo é um título que significa ungido de Deus. No Antigo Testamento, a palavra hebraica Messias, que é equivalente ao grego Cristo,
dizia respeito a pessoas especialmente ungidas para determinados fins, como ser reis, ou profetas, ou sacerdotes. E ela é especialmente usada nos profetas para falar do grande Messias ungido que viria para libertar Israel. Portanto, aqueles homens esperavam nada menos do que um rei, do que um poderoso Senhor que fosse libertar Israel do Império Romano, da escravidão, e levá-los para a sua antiga glória e restaurar o reino de Israel. Nós podemos ver isso no versículo 21, onde eles dizem: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Agora, decepcionados, eles estavam indo embora de Jerusalém, para longe daqueles acontecimentos, tentando talvez entender, tentando colocar a cabeça para funcionar e dar algum sentido para tudo aquilo. Mas não conseguiam perceber o plano de Deus em tudo aquilo. Decepção, tristeza, desesperança, talvez mesmo até falta de motivo para viver. É algo parecido com os momentos que nós estamos vivendo? Os nossos projetos estão sendo colocados em xeque. Os nossos empregos estão sendo perdidos. Nossos idosos correm risco de vida. A própria existência, como nós conhecemos, é ameaçada. Nós não sabemos se a nossa sociedade ou se o mundo voltará a ser como era, ou se voltará melhor ou pior. Tenho conversado com muitas pessoas que dizem que será pior. Em meio a tudo isso, ficamos nos perguntando: para quê? Por quê? No verso 14, vemos que esses 2 homens, conversando pelo caminho, iam alimentando o desânimo um do outro. Diz assim: iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Como têm sido as nossas conversas em tempos difíceis? É natural que nós nos sintamos, por vezes, desanimados, e nós não podemos maquiar a realidade, tampar o sol com a peneira, mas nós podemos escolher alimentar o desânimo ou combater o desânimo. Essa é uma decisão que nós temos que tomar diariamente. Nas nossas conversas com nossas esposas, com maridos, filhos, amigos, através de videoconferências, podemos ter palavras de desânimo, de conformismo, ou palavras de esperança, palavras de ânimo. Temos que tomar atitudes, temos que sair do conforto. É difícil, mas nós precisamos lutar contra o desânimo. Os versos seguintes, 15 e 16, nos mostram que Jesus se aproxima daqueles homens e começa a andar junto com eles pelo caminho. Mas a tristeza que eles sentiam, o desânimo que eles sentiam era tão grande, a falta de esperança tão marcante, que eles simplesmente não conseguiam perceber quem era aquele homem que estava do lado deles. Versículo 16: porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. E conosco, irmãos? Será que os nossos problemas nos impedem de ver Jesus caminhando ao nosso lado? Será que é impossível percebermos a providência de Deus em meio a uma pandemia, em meio à morte, em meio ao desespero? Nossos olhos poderão ficar cegos à ação do Senhor Deus Todo-Poderoso? Voltando à história daqueles homens, começa a acontecer na vida deles um ponto de virada. Jesus deixa de acompanhá-los após ouvi-los por algum tempo, caminhar junto com eles e ouvir a conversa. Jesus deixa de ficar quieto e passa a demonstrar o seu interesse pelas questões deles.
E ele pergunta no versículo 17, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Algumas versões dizem, o que é que preocupa vocês e vocês vêm conversando pelo caminho? A reação daqueles homens não podia ser mais sintomática e dramática. Eles pararam tristes. Talvez até aquele momento, os acontecimentos estivessem afetando eles de uma maneira abstrata. Um sentimento de perda difícil de entender ou de tatear. Mas nesse momento, quando Jesus faz aquela pergunta, eu imagino que a tristeza se tornou praticamente palpável. Eles podiam sentir essa tristeza na pele, forçando os ombros deles para baixo e o olhar deles para o chão. Andar não fazia mais sentido. Continuar caminhando, para quê? Continuar era inútil. Eles pararam. Rostos pálidos, olhares opacos, sem vida. Eles pararam entristecidos, diz o texto. E aqui a gente faz uma pergunta. Como está o nosso caminhar no meio dessa pandemia, dessas restrições, dessas dificuldades que nós estamos vivendo? Estamos andando porque já estávamos antes? Estamos continuando a fazer as coisas no ritmo que estávamos porque temos que fazer ou porque já estávamos acostumados? Temos um objetivo? Paramos para refletir na nossa vida e pensar por que fazemos o que fazemos? Sabemos dar valor àquilo que realmente é importante? Sabemos valorizar o que Deus valoriza? Tivemos esse tempo de reflexão? Ou estamos vivendo e indo adiante? Há uma esperança? Para que vivemos? Há um Cristo a quem seguir? Então, nos versículos 18 a 24, vem a resposta dramática daqueles homens. E parafraseando, eles dizem algo do tipo, amigo, nós estamos vindo de Jerusalém, e você também está vindo de lá porque você veio junto com a gente, parte do caminho. Se você está vindo de lá, será que você não percebeu, não viu tudo o que aconteceu naquela cidade? Você não viu a forma como o Cristo, aquele homem ungido, profeta, o prometido de Deus, que ia salvar a nossa nação do Império Romano, que ia nos dar liberdade, que ia se tornar rei? Você não viu como os nossos líderes o traíram? Como os nossos líderes conspiraram contra ele, o prenderam, açoitaram, entregaram ele para o governador romano, preferiram soltar Barrabás e pediram que ele fosse crucificado. Você não viu como ele foi levantado naquela cruz, exposto, o seu sangue derramado, nu, coroa de espinhas? Você não viu como ele morreu naquela cruz? A vida dele se foi. Versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Irmãos, aqueles homens tinham perdido toda a esperança. Eles não viam saída alguma para a situação em que eles se encontravam. Por isso eles estavam indo embora de Jerusalém, para aquela aldeia pequena. Eles não tinham mais motivo para ficar ali. Não tinham mais motivo para ter esperança. Não tinham mais motivo para continuar vivendo. Eles não conseguiam ver a ação de Deus, os planos de Deus, no meio de toda aquela tristeza. Talvez hoje a gente possa estar numa situação parecida. Talvez hoje a gente pode pensar assim, Deus, você está cego? Você está surdo? Será que você não vê a nossa situação? Não ouve as nossas orações? Não vê o que está acontecendo aqui? Diante da dor do momento, das dificuldades que nós estamos vivendo,
Assim como aqueles homens, nós podemos não perceber que Deus não apenas nos ouve e nos vê, mas caminha junto conosco. Então Jesus começa a ter uma das conversas mais incríveis de todos os tempos. Infelizmente nós não temos o registro dessa conversa, mas nós podemos imaginar um pouquinho como ela foi. A Bíblia diz que Jesus começou a expor para aqueles homens o que as Escrituras diziam a respeito dele. Desde Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis em diante. Portanto, provavelmente ele pode ter começado lá em Gênesis, indo até os profetas, onde o Antigo Testamento termina com Malaquias. Talvez Jesus tenha citado para aqueles homens Gênesis 3, 15, 3, 21, 4, 4, que diziam o seguinte, 3, 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Veja, depois que o homem e a mulher tinham pecado, recebido a sentença de Deus, que iriam sofrer, que iriam ser expulsos do paraíso, que iriam agora trabalhar pelo seu sustento de uma forma muito mais penosa, que iam estar em meio a dores, que iam morrer eventualmente. Eles recebem essa promessa, a promessa de um descendente daquela mulher que feriria, que esmagaria a cabeça de Satanás. Era ainda uma promessa muito tênue, sem detalhes, mas Jesus vai desenvolvendo com esses homens aquela história e tratando nas Escrituras do que estava escrito a respeito dele. Talvez ele possa ter citado ainda Gênesis 3:21, onde diz assim, o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Irmãos, muitas vezes esse texto nos passa desapercebido, mas para fazer roupas de peles, Deus matou um animal. Esse animal que deu sua pele para que o pecado de Adão e Eva fosse coberto, foi o primeiro sacrifício. O primeiro sangue derramado, ali ainda no Jardim do Éden, para cobrir o pecado de Adão e Eva, para que eles pudessem sair dali vivos, ainda que expulsos do paraíso. Esse animal foi sacrificado por Deus. E Jesus poderia estar ensinando para aqueles discípulos, não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Em Gênesis 4:4, talvez Jesus tenha citado também a história de Abel, que trouxe para o Senhor um sacrifício de sangue. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Ora, o sacrifício de Abel não era sacrifício de cereais, como o seu irmão Caim levou. Era um sacrifício de um animal, o melhor animal, as primícias do seu rebanho. Ele escolheu aquele animal, imolou e levou como sacrifício ao Senhor. Jesus também pode ter citado para aqueles homens a instituição da Páscoa, que está em Êxodo, capítulo 12, versículos de 5 a 7, especialmente, que diz o seguinte: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Com esse texto, Jesus talvez estivesse mostrando para esses homens a necessidade de um sacrifício perfeito, em lugar de pessoas imperfeitas. Apenas o Cordeiro perfeito poderia salvar os primogênitos de Israel daquela praga que iria passar sobre o Egito.
Será que na mente daqueles homens começaram a ecoar palavras como as que João Batista disse quando Jesus chegou para ser batizado? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dos profetas, talvez Jesus tenha citado Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. E no capítulo 53 de Isaías, talvez Jesus tenha falado para eles, dos versículos 3 a 7, que diz o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Será que nesse momento os homens que tinham presenciado aqueles fatos todos começaram a fazer ligações? Será que eles começaram a perceber o sofrimento de Cristo na cruz e fazer uma relação com os planos de Deus revelados nas Escrituras Sagradas há séculos antes? Em Zacarias 12:10, que é um texto também que Jesus pode ter mencionado para aqueles homens, está escrito: e sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Talvez Jesus tenha finalizado aquela palestra para aqueles homens com um texto de Daniel, capítulo 7, versículos 9 a 10, que diz assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Essa é a visão do Cordeiro no final dos tempos. A Bíblia diz, voltando ao nosso texto, lá em Lucas, que o coração daqueles homens ardia enquanto Jesus falava essas palavras. Vejam que eles ainda não tinham reconhecido quem era Jesus. Vejam que eles ainda não tinham visto Jesus ressurreto. Eles não tinham ainda percebido que o Cristo que havia morrido naquela cruz 3 dias atrás havia ressurgido. Mas o coração deles ardia. A esperança deles começava a retornar. O olhar deles, que antes estava voltado para o chão, começava a se voltar para o horizonte. As costas antes arqueadas começavam a ficar eretas. Aqueles homens agora começavam a apertar o passo. Eles tinham mais motivo para estar caminhando. Eles começavam a entender que Deus visitou o seu povo. Eles começavam a entender o significado daquelas palavras: Emanuel, Deus conosco. Eles começavam a entender a maravilha da graça redentora e perdoadora de Deus, através do sacrifício de Jesus naquela
cruz vergonhosa e horrível que eles tinham visto 3 dias atrás. Eles começavam a ter, quem sabe, esperança. Nós, nos dias de hoje, não temos a visão do que vai nos acontecer. Não temos a visão do futuro. Não temos certeza do que será amanhã. Muitos acontecimentos, notícias, restrições nos deixam, com justificativa, abalados. Irmãos, nós não somos os primeiros irmãos em Cristo a sofrer com esses sentimentos. Nós não seremos os últimos. Mas como aconteceu com aqueles nossos 2 irmãos, há 2 milênios, nós podemos clamar a Deus, tendo a certeza de que Ele, Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, sustentador de toda a vida, não só nos ouve, não só nos vê, mas caminha junto conosco. Para finalizar essa lição, eu queria voltar ao texto, versículo 30, que diz: E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Irmãos, Jesus está conosco. Esse texto, esse acontecimento registrado pelo evangelista Lucas nos ensina que Jesus está caminhando conosco. Jesus está caminhando comigo, com você. Ele continua com a gente em todo esse processo que nós estamos passando. Ele nos ouve, Ele nos vê, caminha ao nosso lado. Ele fala conosco. Ele se interessa pelas nossas preocupações, pelo que nós estamos conversando, pelo que vai dentro do nosso coração. Ele é nossa esperança. Ele é o Rei de todo o universo. E Ele não tem fim. Portanto, a nossa esperança continua. A nossa esperança vive. Ela se chama Jesus. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos. Te louvamos pela tua palavra que nos ensina de uma maneira tão profunda, que nos mostra, Deus, como o Senhor é amoroso, que nos mostra como o Senhor é precioso, Deus, no teu cuidado com a gente. Ela nos mostra também que passaremos por dificuldades, passaremos por necessidades, mas que o Senhor não nos abandona. Ela nos mostra que o Senhor está conosco, nos seguindo, que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor está à nossa frente, que o Senhor se importa com os nossos sentimentos, que o Senhor nos consola, nos conforta, Pai. Esteja com cada um dos meus irmãos, ó Deus. Esteja com cada um dessa igreja, Pai. Sustenta, Deus, essa igreja. Que Teu Espírito Santo se derrame sobre cada vida, sobre cada coração, de uma maneira muito especial. Consola, conforta, dá esperança. Mostra, Deus, a Tua graça. Mostra, Deus, a Tua força. Não é pelos nossos braços, ó Deus, que teremos vitória. Não é com esperança em homens que teremos sucesso, ó Pai, mas é com a esperança no Senhor. E é isso que nós queremos, ó Deus, que o nosso coração esteja firmado em Ti, Pai. No nome de Jesus, amém. Irmãos, eu agradeço muito a presença de todos que estiveram conosco. Espero que vocês tenham um domingo muito abençoado e que vocês possam também nos acompanhar à noite. O pastor estará aqui fazendo culto. E tem sido um tempo de aprendizado.
Nós estamos aprendendo a nos relacionar de uma forma diferente. A videochamada tem sido algo muito especial para nós usarmos nesse tempo. Abuse desse recurso. Converse com seus parentes, converse com seus amigos. Pergunte como eles vão, se precisam de ajuda. Esteja presente naquilo que você puder, da forma como você conseguir. Amém? Deus abençoe a todos. Bom domingo e obrigado.